Nesse vídeo você vai entender exatamente como funcionam as pools de liquidez de uma forma simples e ainda vai ter uma parte prática te mostrando como é fácil você montar a sua primeira pool de liquidez. E já adianto que essa é uma aula que eu tirei lá do curso Mestres das Pools. E caso você tenha interesse em acessar depois o curso completo dos Mestres das Pools, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nessa aula aqui eu vou te explicar de uma forma muito simples como que funcionam as pools de liquidez. Talvez você até esteja esperando uma aula teórica, só que essa aula vai ser 100% prática, porque eu vou montar uma pool de liquidez do zero aqui com você, só para você ver como é simples o processo de montar uma pool de liquidez. E já deixando claro, tente se aprofundar e entender o conceito de como é uma montagem de uma pool de liquidez, porque a partir do momento que você entende o conceito, não importa qual plataforma você está usando, a estratégia vai ser a mesma. Então não se apegue em botões, em cores, porque isso sempre muda. Quando eu comecei a usar a Uniswap, ela era de um jeito. Hoje está completamente diferente a interface que eu digo. Porém, o conceito não mudou absolutamente nada. Tanto que se eu for montar uma pool de liquidez na Orca, que eu nunca montei, eu tenho certeza que eu não vou ter problema em montar uma pool de liquidez na Orca, nem na KickSwap, nem mesmo na Ronin, que acabou de lançar o mesmo recurso de pool de liquidez V3. Por que eu sei que eu não vou ter problema? Porque eu entendo o conceito de montagem. E cada uma das plataformas que você for usar vai ter uma interface diferente, mas o conceito vai ser sempre o mesmo. Então sempre que você vê uma aula, vê uma explicação, tenta se ligar em qual que é o conceito que aquilo está sendo construído, que assim você nunca vai ter problema. Porque a Uniswap está assim hoje. Amanhã ela pode estar completamente diferente, mas eu te garanto que o conceito de montagem de pool de liquidez V3 não vai mudar. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais assim na parte teórica de pool de liquidez, você pode estudar conceitos como Automated Market Maker, que tem a sigla AMM, para você poder entender como que eles substituem os order books tradicionais, e estudar também sobre LP tokens, para você entender como que eles representam a sua participação dentro de uma pool de liquidez. Então agora vamos para a parte prática para você ver como é simples. Por trás dessa simplicidade toda, existe muita complexidade no que diz respeito às estratégias para que você ganhe mais dinheiro, para que você consiga mais taxas. Então não vou me apegar agora em estratégias, eu vou te mostrar só o passo a passo de uma forma bem simples de como você pode montar uma pool de liquidez. Você vai precisar já ter conhecimento de MetaMask, ter os tokens que você vai usar dentro da sua pool de liquidez já na sua MetaMask. Então, se você está começando agora, está totalmente perdido ainda, não entende absolutamente nada sobre MetaMask também, não se preocupe que eu vou deixar aqui na descrição dessa aula o link para você acessar um treinamento completinho focado só em MetaMask. Então, se você é completamente iniciante e ainda não sabe nada, cara, vai aprender a utilizar a MetaMask primeiro, que você vai precisar muito dela. Agora, você que já tem MetaMask, já manja como que faz, já entende sobre gás de transação, sobre o token para pagar o gás, sobre as redes que você pode ter na MetaMask, vamos embora montar uma pool aqui na Arbitrum. Então, eu já estou aqui na Uniswap, já conectei a minha carteira aqui, eu vou simplesmente clicar ali em Pool e vou vir na opção Create Position. Então sempre lembra do conceito, tá? Hoje esse botão tá ali, amanhã ele pode estar lá embaixo, depois ele pode estar lá em cima, mas vai ser sempre algo relacionado a criar uma posição ou montar uma posição, criar uma pool, sei lá. Sempre vai ser isso. Então quando você se liga no conceito, você nunca vai ter problema. Aí a primeira coisa que ele me mostra aqui é o New Position, né? Tem algumas informações aqui em cima. Você tá vendo nessa opçãozinha aqui, ó, que tá V4 Position? Então você tem que saber também que o que a gente está aprendendo aqui é uma pool de liquidez V3. Então se aqui está selecionado V4, vai dar tudo errado. Se você for tentar criar uma pool de liquidez V4 com as estratégias que você vai aprender aqui. Vai ficar totalmente diferente a tela, os conceitos, o que você precisa fazer. A gente não vai fazer V4. Então você simplesmente clica ali, ó, e escolhe a opção New V3 Position, que é aqui onde a gente vai aplicar as estratégias para poder criar nossa pool de liquidez.
Aí agora que você já escolheu que é uma posição V3, que é isso que a gente quer, ele fala para você qual que é o par, né? Selecione o par. Tipo, qual par que você quer oferecer liquidez? Quais são as duas criptomoedas que você vai deixar um pouco aqui com a gente para poder ajudar a validar as transações de swap? E você escolhe aqui. Então, como eu estou aqui na rede da Arbitrum, eu vou escolher uma pool de liquidez de Ethereum, que é o token principal da rede Arbitrum. Deveria ser o token ARB, né? Mas não é. Na rede da Arbitrum, todo o gás é pago em Ethereum. Então, eu vou escolher aqui para montar uma pool de Ethereum com dólar. Então, tá aqui Arbitrum Ethereum, que eu já escolhi. E vou escolher aqui, ó, USD Coin. Inclusive, antigamente, isso aqui ele mostrava para você só os tokens da própria rede que você está conectado. Agora ele mostra de todas, ó, tanto que está aparecendo aqui para mim Ethereum da Base, alguns outros tokens de outra rede. Então, se você quiser filtrar, você clica aqui em cima, ó, ao invés de colocar All Network, você coloca só a rede que você está conectado. Então, eu vou colocar aqui Arbitrum. Agora, ele não vai me mostrar tokens de outras redes que eu tenha aqui na minha MetaMask. Então, selecionei ali. Aí eu tenho a opção de Arbitrum Ethereum e de USD Coin, que é o dólar da rede Ethereum. Então vai ser assim minha pool. Ethereum da Arbitrum com USDC da Arbitrum. Pode ver que tem aqui o desenho e o símbolo da rede. Beleza. O próximo passo é o Fee Tier, que aqui já começa a entrar uma parte mais estratégica que eu não vou te explicar agora. Porém, quando você vai montar uma pool de liquidez, você tem várias taxas que você pode escolher. Eu posso oferecer a minha liquidez na taxa de 0,01%, que é a taxa mais barata possível. Posso oferecer na taxa de 0,05%, na taxa de 0,3% ou na taxa de 1%, que é a taxa mais cara possível. Quanto maior a taxa cobrada aqui, mais vai gerar os FIIs pra gente, porque a gente vai ganhar essas taxas. Aí você pode pensar, então sempre vale a pena montar na taxa de 1%. E nem sempre. Mas isso você vai entender quando a gente chegar na hora de explicar as estratégias por trás da montagem de uma pool. Então nem sempre o mais óbvio é o que funciona melhor. Porém aqui você já consegue ver, ó, que ele apresenta quanto de TVL tem em cada uma dessas taxas. E o que é o TVL? É um termo já para você se acostumar. TVL quer dizer a quantidade total de dinheiro que tem dentro daquela pool. Então, se eu pegar aqui a taxa de 0,1, ele mostra para mim que tem 300 mil dólares de TVL aqui dentro da taxa de 0,1 e 0,5% das pessoas que montaram pool de liquidez de Ethereum com dólar na Arbitrum escolheram essa opção. Ou seja, a grande minoria escolheu isso aqui. Aí só por aqui você já consegue ter uma base. Porra, às vezes a maioria sabe de algo que eu não sei. Se você vem aqui na taxa de 0,05, você vê que aqui dentro a gente tem um TVL de 54 milhões de dólares. Essa é a quantidade de grana que tem aqui dentro da Uniswap no par de Ethereum com USDC. E 93% das pessoas que montaram pool de liquidez nesse par escolheram essa taxa de 0,05. Provavelmente, essa aqui é a taxa que mais rola na hora de uma transação, né? Porque quando alguém vai fazer um tradezinho aqui na Uniswap, trocar Ethereum por dólar, tem um puta algoritmo que vai decidir qual taxa vai ser cobrada. Então isso vai depender do congestionamento da rede, vai depender da quantidade de dinheiro que vai ser trocada. Então tem vários fatores que não adianta eu tentar te explicar. Primeiro, porque eu não sei. E segundo, porque é um puta algoritmo que provavelmente a gente não conseguiria entender também. Então, não importa. Deixa a Uniswap fazer o trabalho dela e a gente faz o nosso, que é colocar o dinheiro aqui para ganhar as taxas. Então, só para você ter uma base aqui, se você olhar a taxa de 1%, a gente tem 67 mil dólares lá e só 0,11% das pessoas montaram pool nessa taxa. Talvez não seja tão interessante montar uma pool de liquidez de Ethereum com dólar na taxa de 1%. Porque, porra, nem 1%, nem 0,5% das pessoas usaram essa taxa. E aqui na taxa de 0,3, a gente tem um TVL de 3 milhões de dólares e 5% das pessoas montaram um pool de liquidez usando essa taxa. Então, o que eu vou fazer aqui? Para ficar mais fácil, eu vou ir junto com a maioria. Vou pegar a taxa de 0,05. Mas não se preocupe,
quando chegar a aula de estratégia, eu vou te mostrar como saber qual das taxas é melhor, onde que você vai ter um melhor retorno das suas pools de liquidez para poder ganhar mais grana, tá? Isso aqui é muito fácil de descobrir, mas não vou falar agora só para não complicar a sua cabeça. Então eu escolhi ali Ethereum com dólar na taxa de 0,05, que é onde a maioria das pessoas montou a pool, vou clicar em continue. Agora, ele me trouxe para essa tela, que é na parte do range, ó, Set Price Range. Aí eu te pergunto, e agora? Eu vou escolher Full Range ou vou escolher Custom Range? Saiba que se você escolher Full Range, você não vai ganhar quase nada com as suas pools de liquidez. O Full Range basicamente é você falar assim, o Uniswap, não importa o preço que vai estar o Ethereum, eu sempre vou oferecer liquidez. Nesse caso, você vai precisar exatamente de 50% de um token e 50% do outro. Acabou. Se você vai colocar $100 na sua pool, vai ser 50 de Ethereum, 50 de USDC e ela vai ficar lá. Você nunca vai levar em permanent loss, ela nunca vai sair do range. Se você quiser, você vai deixar o resto da vida essa pool de liquidez coletando taxa para você. Porém, o APR de uma pool de liquidez full range vai ser algo na casa de, vai dar menos de 10% ao ano. Então, nesse caso, iria compensar muito mais você pegar seu dinheiro e colocar no tesouro direto. Tá entendendo? Então, a gente não vai usar full range. Se você quiser algum dia fazer um teste só para experimentar, só para ver o funcionamento, você pode fazer. Eu não uso full range. Eu gosto de usar custom range. E é aqui que está o segredo do sucesso. Porque aqui no custom range, a gente vai definir, né, qual que é a faixa de preço do Ethereum que a gente vai oferecer liquidez. E a questão aqui é o seguinte. Quanto menor for esse range, mais taxas a gente vai coletar, mais dinheiro a gente vai ganhar, maior vai ser o APR, porém, ela vai sair do range muito mais fácil. Imagina que eu monto uma pool, tá vendo que ele mostra um gráfico aqui para mim? Esse seria mais ou menos o range, né? Tá dando um total aí de 30% do preço atual do Ethereum. Então, se eu diminuir isso aqui, ó, eu posso diminuir esse range, deixar ele bem curtinho aqui, ó, mais ou menos assim, ó, com um rangezinho de 1% para cima, 1% para baixo, né? Bem curtinho, você tá vendo essa faixinha da finura de uma agulha? Ou seja, eu tô falando, ó, eu vou oferecer liquidez para o Ethereum enquanto ele estiver entre 2.625 e 2.773. Isso vai gerar muita taxa para mim, porém o Ethereum vai sair desse range muito rápido. Ou ele vai sair para cima ou ele vai sair para baixo. E quando isso acontecer, a gente toma o famoso impermanent loss, que é uma perda impermanente, né? Não é uma que você perdeu já para sempre. Você perdeu de forma temporária. Então é isso que é o impermanent loss, tão temido pelas pessoas. Mas não se preocupe com isso agora também, que a gente vai ter uma aula explicando melhor o que é, como funciona, como evitar de tomar prejuízo, porque você pode sim tomar prejuízo com o impermanent loss, caso você aplique a estratégia errada após o impermanent loss. Mas depois você vai entender. Então, quanto menor o seu range, mais dinheiro você ganha. Quanto maior o range, você ganha menos dinheiro, porém você tem menos dor de cabeça. Você tem mais paz de espírito. Você sabe que aquilo vai ficar no range por muito tempo. Então, qual que é a ideia aqui? Que você saiba o básico do básico do básico de análise gráfica, né? Inclusive, tem já uma aula de análise gráfica aqui dentro do curso, de bônus, para você poder saber qual que é o básico do básico e conseguir definir um bom range para você começar. Então esse aqui é um gráfico diário de como o Ethereum tem se comportado, né? Porque a gente está montando uma pool de Ethereum com dólar. Então isso aqui reflete exatamente o preço do Ethereum, que nesse exato momento está ali na casa de $2.700. Então, uma análise gráfica básica e rápida aqui, eu diria que um range bem conservador para a gente montar essa pool seria mais ou menos aqui nessa faixa de preço, pegando um topo bem interessante e um fundo bem interessante. Ficaria uma pool de liquidez ali entre $2.300 e $3.500. Aí o que acontece? Quando o Ethereum ultrapassar esse valor, né, de 3.500, a gente toma um impermanent loss e vamos ficar 100% com o nosso capital em dólar. Ou seja, quando o impermanent loss é para cima,
você fica no token que perdeu o valor. Nesse caso aqui, você estaria vendendo Ethereum enquanto o preço fosse subindo. Olha que maravilha, né? Tem gente que ainda diz que o Impermanent Loss é algo ruim, né? E mesmo quando é para baixo, não é tão ruim assim. Que nesse caso aqui, o Impermanent Loss para baixo, caso o Ethereum abaixe de $2.300, o que vai acontecer é que minha pool de liquidez vai comprar Ethereum para mim mais barato. Então, se você estiver usando token seguro, Ethereum, Bitcoin, é quase impossível você perder dinheiro com sua pool de liquidez. Agora, se você fizer com um token meme, né, que tem aqueles altos retornos absurdos de 5% ao dia, e você toma um impermanent loss para baixo, pode ser que você nunca mais recupere o seu dinheiro, pode ser que aquele token seja um token de golpe, pode ser que aconteça um rug pull, muitas coisas podem acontecer. Então, por isso que a gente tem que ter uma segurança. Nesse caso aqui, eu acho que é um bom range. Agora, para o cara que é mais conservador ainda, cara, pega o topo histórico ali do Ethereum, na faixa de $4.000, e esse fundo aqui de 2.300. Você vai ter uma pool de liquidez, olha só. Basicamente, quase toda a vida do Ethereum, ele andou aqui nessa faixa de preço. Então, uma pool de liquidez nesse range aqui te daria pouquíssimo trabalho, vai render pouco, mas eu acredito que aqui você vai conseguir pelo menos uns 2% ao mês com a sua pool de liquidez. Mas eu gosto de fazer um range mais curtinho, então se eu fosse fazer agora essa pool, eu faria mais ou menos aqui, ó, nessa faixa de preço mesmo, pegando ali de 2.500, que eu acho que é um preço legal, até 3.500, ficaria bem interessante. Análise gráfica básica feita, vamos voltar lá e a gente escolhe aqui, ó, o preço mínimo, 2.500 até 3.500. Esse seria o range ideal para minha pool que eu defini de acordo com uma análise gráfica básica, olhando como o Ethereum tem se comportado nos últimos dias. Agora que eu já defini o range da minha pool de liquidez, eu simplesmente coloco aqui, continue. Eu já falei para o Uniswap, Uniswap, enquanto o Ethereum estiver dentro desse preço, eu quero estar coletando taxa e você usa o dinheiro que eu vou deixar aí com vocês. Aí nessa parte ele fala, ok, então quanto você quer depositar? Como eu escolhi um range, não vai ser meio a meio de cada um dos tokens, então você vai ter que fazer um teste. Imagine que eu fosse montar essa pool de liquidez com $100. Eu vou colocar aqui 50 em USDC, ele mostra para mim, ó, se você quiser montar essa pool com $50 em USDC, você vai precisar de $147 em Ethereum. Ou seja, não é uma pool totalmente balanceada meio a meio. Você está vendo que o Ethereum está aqui abaixo, né, quase perto do nosso limite. Ou seja, essa pool de liquidez aqui é apostando que o Ethereum não vai cair abaixo disso e vai continuar subindo e vai ficar dentro dessa faixa. Por isso, para mim, montar essa pool nesse momento é muito mais Ethereum do que dólar, certo? Aí você vai ter que ver qual é a quantidade de dinheiro que você vai querer colocar nessa primeira pool de liquidez. Aí você vai testando aqui. Por exemplo, se eu fosse fazer com $100, beleza, então vamos testar $20 em USDC, aí pede mais 60 em Ethereum. Beleza, então dá para colocar 30. Ah não, se for 30 já ultrapassa, ó, que 30 mais 88 já dá mais de 100. Então você vai testando aqui, 21, não, 25, opa, 25 eu acho que ficaria legal, que ele me pede $73 em Ethereum, mais 25 em USDC, vai dar ali quase $100, certo? Essa é uma forma de você fazer. No meu caso, eu vou montar uma pool aqui de liquidez, só para você ver o quanto isso pode ser simples, com $3. 3 não, vou pôr menos, vou colocar aqui $1. Aí ele está me pedindo $1 em USDC e mais 2,95 em Ethereum. Vai ficar uma pool com $4 no máximo. Aí muita gente pergunta, Marinho, qual que é o mínimo que eu posso montar pool? Cara, você monta pool com $1 só se você quiser. Só que é claro, você não vai ganhar nada, né? Se você pegar 1% de $1, vai dar quase nada. Vai dar 0,01 centavo de dólar. Se isso render durante um mês, às vezes não compensa nem o gás que você vai pagar, você tá entendendo? Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Aí a gente já começa a entrar nas outras estratégias, que é você ter uma estratégia de aporte, uma estratégia de saque. Tudo tem que ser bem planejadinho, não é nada assim muito complexo, mas só para você entender que não adianta você achar que vai fazer aqui com $100 e vai ficar milionário sem fazer nada. Não, aqui é a construção de uma renda. É algo que você vai fazer com o passar do tempo. Você começa ali com 10, já tem 20, já você tem 100, já você chega em 1.000, já você chega em 10 mil.
Imagina, se você tiver com 10 mil dólares rendendo ali para você 5% ao mês que seja, já é 500 dólares na conta, meu irmão. Imagina que maravilha. E essa pool de liquidez aqui desse jeitinho, não digo nada, facilmente ela vai me render aí um APR de 60%. Um APR de 60% vai dar 5% ao mês, de uma forma bem tranquila, podemos dizer. Então já coloquei aqui dólar, Ethereum, clico em review, ele mostra para mim, ó, sua pool vai ser assim, a gente vai pegar essa quantidade de Ethereum da sua carteira, essa quantidade de dólar, tudo bem? Eu coloco aqui, tudo bem, create. Aí vai abrir a transação na MetaMask para mim aceitar, vou pagar o gásinho, olha que maravilha na Arbitrum. Vou pagar um gás de 2 centavos de dólar. Vou clicar aqui em confirmar e tá aqui nossa pool de liquidez criada. Talvez para você, na primeira vez que você for criar, seja um pouquinho mais complicado. Ele peça para você autorizar os tokens primeiro. Ah, autoriza o dólar. Agora autoriza o Ethereum. Agora sim a gente vai montar sua pool. E você precisa pagar umas 3 taxinhas de gás. Como eu já fiz tudo isso, já autorizei várias vezes, já montei várias pools de liquidez, ele acabou não me pedindo. E aqui ficou minha pool de liquidez montada. O dinheiro saiu da minha carteira, tá aí, vai ficar funcionando. Enquanto o Ethereum estiver nessa faixa de preço, essa pool de liquidez vai ficar coletando taxas para mim. Pode ver que a gente acabou de montar com 4 doletas, é bem pouca grana, né? Ainda não coletou nada, mas assim que começar, esse valor já começa a mudar. Você vê ele aumentando assim em tempo real. Marinho, como você faz para saber o APR de uma pool de liquidez? Então, para isso a gente usa 2 ferramentas externas que ajudam a gente gerenciar a nossa pool de liquidez. Uma delas é o Revert, vai ter uma aula específica mostrando como funciona o Revert, e a outra delas é a Crystal, que também vai ter uma aula específica mostrando como funciona. Essas são as 2 plataformas que eu uso. A minha carteira de pool de liquidez só está conectada na Uniswap, no Revert e na Crystal, e já fazem meses e eu nunca tive problema. Então sim, são empresas sérias, eu confio, nunca tive problema. A maioria das pessoas que trabalham com pool de liquidez usam ou o Revert ou a Crystal também para ajudar no gerenciamento das pools e nunca tiveram problema. Então você pode sim ter uma tranquilidade com a questão de conectar sua carteira nessas outras 2 plataformas. Esse aqui é o Revert, ó. Você pode ver que cada uma dessas linhas que mostra aqui é uma pool de liquidez que eu tenho montada. Então não vai estar aparecendo aí para você os pares, mas você pode ver os APRs. Então tem aqui uma com 150% de APR. Lembrando, né, se você ainda não entendeu o que é o APR, é o rendimento que essa pool vai retornar para mim no período de 1 ano. Então se você pega uma pool com 154% de APR, é a mesma coisa que você pegar 154 dividido por 12. Essa pool está me rendendo 12,83% ao mês. Se você quiser saber quanto ela rende por dia, divide por 30. É uma faixa aí de 0,4% ao dia. Isso aqui varia sempre, tá? Às vezes está muito mais alto, às vezes está muito mais baixo. Depende também de vários outros fatores, como o volume de negociação daquele dia, daquelas horas, enfim. Aí eu tenho aqui pool com 300% de APR. Tenho aqui uma de 85% de APR. E olha só, essa pool vai aparecer aqui para você. É uma pool igualzinha àquela que a gente acabou de montar, porém é uma que eu já tinha montado, de Ethereum com dólar. E ela tem aqui 122 dólares. Vou abrir ela aqui na Uniswap para você ver. E olha só, a pool que a gente acabou de montar com 4 dólares já começou a coletar taxa, ó. Coletou essa quantidade aqui, que é bem pouco, né? Porque é bem pouca grana. Então não dá para esperar um milagre aqui. E essa aqui, ó, é minha outra pool de liquidez de Ethereum com dólar. Aqui a gente tem 121 dólares de liquidez e ela já coletou 74 centavos de dólar. É muito importante você prestar atenção na rede que você vai montar suas pools de liquidez no início. Porque se eu tivesse montado essa pool de liquidez na rede da Ethereum, a taxa de gás seria uma faixa de 5 a 20 dólares só para montar. Aí imagina se eu monto uma pool de liquidez na rede da Ethereum, pago 5 dólares de gás só para montar a pool, e ela me rende ali menos de $1. Na hora que eu vou coletar a taxa, eu ia ter que pagar mais um gás de 5 dólares. Então eu indico para o iniciante, que está começando agora, cara, foca em pools de liquidez na Polygon
na Arbitrum ou na Base, que você vai pagar a mesma taxinha ali de 1 centavo, 2, às vezes quando está muito congestionada chega a 5, 10 centavos, mas nada muito absurdo. Então foca nessas 3 redes para iniciar: Polygon, Arbitrum e Base. São as únicas 3 que eu uso. Tem a rede da BNB também, que às vezes é interessante e tal, só que aí o gás já é um pouquinho mais caro, que é ali na faixa de 50 centavos a $1. Então se você não tiver um capital relevante, talvez só a taxa de gás que você vai pagar vai comer todo o lucro que você vai ter com a sua pool de liquidez. Então, se você tem pelo menos uns $1.000, aí já vale a pena você começar a fazer pool na rede da BNB. Continuando aqui no Revert, ó, você pode ver que eu tenho outras pools com 94% de APR, tem pool de 1000%, tem pool de 700%, de 190%, essa de 299, ó, tá vermelha assim porque está fora do range, ou seja, eu tomei um impermanent loss com essa pool, inclusive daqui a pouco eu já vou remontar ela. Tem aqui de 900%, tem essa de 17%, ela saiu do range muito rápido, aí rendeu só 17% e já travou. Tem essa de 70%, ó, uma pool de Bitcoin com Ethereum. Tem como você ter uma pool mais segura do que isso de Bitcoin com Ethereum? Se você toma impermanent loss para um lado, você fica 100% em Ethereum. Você toma impermanent loss para o outro, você fica 100% em Bitcoin. E ainda assim, 70% de rendimento ao ano, cara. 70 dividido por 12 vai dar aí 5% ao mês. Olha que maravilha. Aí tem outras, né? 368%. E essa que a gente acabou de montar aqui, ó. Por enquanto, ele está marcando 12% de APR. Mas isso é normal, no começo ele fica assim meio bugado, porque a pool nem performou ainda. Ela nem teve tempo acabou de ser criada, não faz nem 10 minutos, não deu tempo nem de começar a coletar taxa. Então ele marcou aqui de acordo com a quantidade de taxa que já coletou, até o momento 12%, mas isso aqui vai aumentar bastante. Acho que vai ficar na casa de 60 a 80, igual aquela outra que eu acabei de te mostrar. Então você percebeu nessa aula o quanto é simples você montar uma pool de liquidez. A simplicidade para montar e desmontar é muito grande. Agora, ó, eu poderia vir aqui coletar as taxas, eu clico, ó, Collect Fees, eu tiro só as taxas dessa pool. Aí eu vou pagar mais um gás, vai dar 1 ou 2 centavos de gás. Então por isso que às vezes não compensa uma pool de liquidez com pouca grana, ó, porque aqui eu tenho menos de 1 centavo. Então não compensaria eu coletar essas taxas. Porém, se eu tenho uma pool de liquidez montada e eu resolver, vou desmontar essa pool. A parte boa é que você tem a liquidez dessa grana, né? Então, se eu clicar aqui agora, ó, remover liquidez e colocar aqui o máximo, ela já coleta para mim todo o dinheiro da liquidez, que é aqueles $4, e automaticamente já vai coletar todas as taxas também. Aí eu pago somente um gás e pego todo o dinheiro, vai voltar para minha carteira. Eu vou fazer isso agora, ó. Remove, ele já mostra aqui para mim, ó, quanto de dinheiro vai voltar para minha carteira, essa quantidade de Ethereum, que dá $3, e essa quantidade de USDC, e aqui inclui as taxas que eu não coletei, que dá quase nada, né? Uma pool de $4 não tem muito que a gente esperar. Então eu clico aqui, confirme, abre aqui a transação, vou pagar um gás de 2 centavos de dólar para isso, vou confirmar, e pronto, ele fechou essa posição, tá vendo aqui, ó, closed. Agora a grana já voltou para minha carteira, a pool de liquidez já foi finalizada.